Fala galerinha, estamos aqui para a nossa primeira aula do segundo ano do ensino médio, primeiro bimestre, aula de biologia. E o tema da aula é Introdução à Biologia Celular. Vamos nessa. Ser não seres a questão. Bom, começamos então com essa pergunta aí filosófica. Por que eu fiz essa pergunta? Bom, se eu pedir para vocês diferenciar nessa imagem, quais são os seres vivos das coisas não vivas? Tá me zoando? Não, tô zoando não. Apesar que até mesmo uma criança, né, capaz de fazer isso, você vai entender até onde eu quero chegar com essa questão. Vamos lá. Bom, se você sabe diferenciar ou identificar um ser vivo, então vamos complicar um pouquinho mais. Como definir vida? Para ajudar você, eu separei duas perguntas, né? O que todo ser vivo tem em comum? O que todo ser vivo precisa ou faz? Então vamos lá, vamos comigo. Se alimentar, muito bem. Se todos eles se alimentam, logo eles precisam de energia. Todos reagem de alguma forma aos estímulos do meio. Ah, professor, até mesmo uma planta que está parada? Sim. Se você der menos luz ou mais luz, uma quantidade de água, concentração de gás carbônico e outras coisas, ela vai reagir também aos estímulos, certo? Eles apresentam um ciclo de vida, né? Nascem, crescem, pode se reproduzir, se cresce ou se desenvolve, né? Pode se reproduzir e morre. Mas, professor, se é um ciclo, não teria que ser fechado? Sim, quem fecha o ciclo é o descendente. Depende de alguma forma da água. E são formados, né? Por água. Pode ser uma porcentagem maior ou menor. Mas todos os seres vivos que a gente conhece, o planeta Terra tem alguma porcentagem de água em sua formação. Eles podem se reproduzir, né, para dar continuidade aí à espécie. E um dos mais importantes são formados por pelo menos uma célula, que é a nossa área aqui de estudo. Eu deixei um asterístico aqui, porque vírus, esses são a regra. Então vamos lá, deixa isso aí para adiante. Ah, bom. Um pouco de história da célula. As células foram descobertas por volta de 1663 a 1665 por nada mais nada menos que o inglês Robert Hooke. Como que Hooke fez então? Ele observou uma lâmina, né? Quer dizer, um pequeno pedaço de cortiça, que é o material usado para fazer rolha, que é retirado aqui do tronco da árvore. Ele observou no microscópio rudimentar e foi isso que ele observou, umas estruturas semelhantes a colmeias. Interessante. Bom, apesar do Robert Hooke ter observado as células, né, ter descrito ela, Leeuwenhoek ele criou, né, um microscópio e também observou os primeiros materiais biológicos, como protozoários, bactérias e espermatozoides, mas entretanto, todavia, porém, foi Robert Hooke, né, que verificou pela primeira vez a estrutura, da qual ele chamou de célula, e também nomeou nesse termo. Seus estudos foram publicados no livro Micrografia, e o termo célula ficou conhecido mundialmente, sendo até hoje utilizado, ok? O mérito do nome da célula ficou mesmo com Robert Hooke. Etimologia do termo célula. A etimologia é a ciência que estuda a formação e o significado dos termos e das palavras. Então, célula vem do latim cella, que significa espaço vazio. Por que, professor? Bom, foi isso que ele viu no microscópio, certo? Uma foto, né, do microscópio óptico mais moderno. Realmente, são estruturas
com espaços vazios, né? Mas por que ele viu isso, professor? Todas as células são assim vazias? Não. Tan, 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 taran, taran, tan, taran, tom, tom, twin, twin, twin. Bom, por que que ele viu isso? Porque a célula que ele estava analisando eram células vegetais mortas. Células vegetais mortas. Professor, mas foi tirado de uma árvore viva? Sim. Só que a casca é feita de células mortas. Como o cascão do nosso pé, né? Você anda muito descalço, forma aquele cascão. E aquela estrutura é feita também por um aglomerado de células mortas. Por isso ele só viu a carcaça da célula. Essa estrutura a gente vai... a gente, né? Eu vou falar nas aulas posteriores, ok? Então vamos continuar. Ok, mas por que então o nome permaneceu? Se o nome, o termo, aparentemente está errado, né? Espaço vazio, nós vamos ver que ele não é vazio. Bom, devido a um fator histórico, uma homenagem também, e a popularização do termo, assim como na química, né? Na ciência, átomo, o termo ao pé da letra, ele significa que é indivisível. A gente sabe que ele pode ser alterado. E mesmo assim o nome se manteve, né? Mas eu tenho uma outra teoria mais interessante para explicar por que o nome permaneceu. Tá aí nosso Robert Hooke, todo concentrado, publicou aí sobre a célula, mas a comunidade científica tinha medo de contestá-lo. Foi um incrível Hooke. Piadinha ruim, mas vamos continuar. A teoria celular ela é baseada em 3 pilares básicos. Quais são eles? Primeiro, de que todos os organismos vivos são formados por células, por pelo menos uma célula. Segundo pilar, que as células são unidades morfológicas. O que é isso? Unidades estruturais, né? Quer dizer que forma a parte estrutural e que desempenha também uma função nos organismos vivos. E o último pilar, que todas as células surgem de outra pré-existente, certo? Há alguma dúvida? Há alguma pergunta? Se tiver, deixe aí nos comentários. Ou mande aí no meu e-mail, no Facebook. Vamos exercitar nossa mente. Analise a alternativa. Agora vamos, né? Fazer algumas questões para treinar. Analise a alternativa que apresenta algo em comum a todos os seres vivos. Letra A. Todos precisam do oxigênio. Letra B. Todos se movimentam. Letra C. Todos são formados por pelo menos 2 ou mais células. Ou letra D. Todos apresentam água em sua composição. Uma dica agora para vocês é vocês pausarem aí o vídeo e com isso não pausa o vídeo e depois você dá o play e eu vou dar a resposta. Dá tempo para você pensar, ok? Vamos então corrigir. Todos os seres vivos precisam de oxigênio? Não, vamos ver no próximo bimestre, mais específico, que existem bactérias que conseguem sobreviver sem uso de oxigênio. Todos se movimentam? Sabemos que não. Existem animais que não se movimentam, como os poríferos, né, os corais. Plantas também são vivos. Todos são formados por pelo menos 2. Ó, a coordenação, ó. 2 ou mais células? Não. Organismos microscópicos e geralmente são formados por uma única célula. Então só sobrou essa alternativa, a alternativa D. Todos apresentam água em sua composição. Isso é verdadeiro, ok, meu garoto? Vamos então dar prosseguimento. 2. O termo célula significa compartimento vazio.
Você concorda com o significado do termo? Ele condiz com a realidade conhecida sobre as células? E letra B, porque então ela foi batizada com esse nome. Daí aquela pausinha marota e eu volto já para corrigir. Bom, voltamos agora à correção. Você concorda com o significado do termo? Sim. Na verdade, não concordo não. Porque o termo ele significa espaço vazio, não condiz com a realidade atual, né, do que a gente sabe sobre as células. Por que ela foi batizada com esse nome, letra B? Pelo fator histórico, né? E por ter sido já popularizado esse termo, ok? Vamos para a próxima pergunta. A questão 3 é para completar o texto de modo correto, usando os termos, né, corretos. E tem lá, é a área da biologia especializada no estudo das células. As células foram descobertas por tararã, tantan, após observar uma lâmina de tantan em um microscópio rudimentar. Item 2. Todos os seres vivos são formados por pelo menos uma lá. Por isso, a mesma é considerada a parará fundamental da tararã. Pausa para vocês responderem. Ok, vamos à correção. A citologia é a área da biologia, especializada no estudo das células. As células foram descobertas por Robert Hooke, o incrível Hooke, após observar a lâmina de cortiça em um microscópio rudimentar. Todos os seres vivos são formados por pelo menos uma célula, muito bem. Por isso, a mesma é considerada a unidade fundamental da vida. Ok. E agora o desafio final. Vamos para vocês ir pensando até a próxima aula. It's time for a new challenge. Vírus, ser ou não ser? Eis a questão. Pesquise e responda. Os vírus são considerados seres vivos ou não? Justifique. Professor, o que é essa shuriken aí? Bom, essa shuriken, pode ver que ela contém um código, né? No caso é a número 7. E eu vou deixar espalhado em cada aula uma shurikenzinha que vai entrar em algum momento aleatório aí para que vocês prestem mais atenção. E provavelmente eu vou pedir, anotem aí, eu vou pedir o código da sequência das shurikens. Mas eu não vou ficar avisando nos outros vídeos não, só tô avisando porque é a primeira vez. Ok? E é isso aí. Até a próxima aula, não perca. To be continued.